Gravando. Oi pessoal, meu nome é Felipe Perim, eu sou professor aí do Terra Saúde, eu dou aula de teoria psicanalítica, né, de teoria freudiana, e em comemoração à semana, né, do Dia da Psicanálise, fui convidado a fazer um vídeo para vocês sobre algum tema relevante, né? Então eu vou falar um pouco sobre a psicanálise e a pandemia que a gente anda vivendo, né? Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo. Você pode assistir depois da pandemia, depois dela já ter acabado. Sei lá, eu espero que isso um dia aconteça. Então, caso você assista isso depois da pandemia, saiba que um dia houve uma pandemia de um vírus aqui no nosso país e a nível mundial, que foi um vírus que, de certa forma, foi subversivo, né? Por que subversivo? Porque ele inverteu, de certa forma, a ordem com que a gente enxerga e entende principalmente a questão da saúde e da nossa liberdade. Então, antes dessa epidemia, dessa pandemia ocorrer, nós vivíamos em um mundo onde a saúde era simplesmente uma mercadoria, né? Então se entendia que a saúde, o bem-estar eram comercializáveis, poderiam ser comprados e adquiridos de uma forma bem simples, de uma forma fácil e de uma forma prática. Bastava você ir ao médico, fazer alguma queixa, o médico de alguma forma lhe atenderia, ou algum tipo de terapeuta lhe atenderia, trabalharia exclusivamente aquilo que você sentia de ruim e você voltaria a ter saúde. Isso acabou deixando a psicanálise um pouco à margem das práticas de saúde mais conhecidas, porque a psicanálise não trata a saúde dessa forma. A psicanálise tem como premissa, né, que antecedeu a psicanálise, um fenômeno chamado de os cuidados de si, que era a forma como os gregos entendiam de saúde. Então percebam que eu disse cuidados de si. Então quer dizer que não alguém cuidava de você. A premissa da Grécia Antiga era que você obtivesse conhecimentos e cultura o suficiente para que você cuidasse de você mesmo. Saber aquilo que lhe fazia bem, aquilo que não lhe fazia tão bem, e assim poder se desenvolver quanto indivíduo, sempre se aprimorando e cuidando de si mesmo. A psicanálise atua nessa vertente dos cuidados de si, que é uma vertente diferente do que vinha sendo empregado até então globalmente, no quesito da saúde. E eis que surge esse vírus que acomete o mundo inteiro e até então não há uma cura para ele. Nós não conseguimos uma vacina ou uma forma de lidar com ele. E junto disso, ele veio como uma forma de impedir a nossa liberdade. Era uma sociedade que tinha como primazia a facilidade de se locomover, a facilidade de acessos, a facilidade de possibilidades. E essa doença, de uma certa forma, ela impede isso, né? É importante a gente lembrar que toda doença ela tem dois aspectos. Um aspecto biológico, que é a doença, o vírus em si, e um aspecto metapsicológico, que é a forma com que cada um lida e interpreta essa doença. Então, num aspecto metapsicológico, o vírus trouxe essa nova realidade, onde a gente tem que aprender a lidar com esses impedimentos, com essa impossibilidade que até então para nós era algo extremamente fácil. E aí nós acabamos ficando em quarentena, todos restritos da liberdade de ir e vir, acabamos tendo que ficar em casa, fomos impedidos de uma liberdade. E isso faz com que a gente comece a perceber o quanto é importante nós sabermos sobre os cuidados de si, né? E no que a psicanálise pode ajudar isso? A psicanálise ajuda porque ela faz a gente entender como é o nosso funcionamento psíquico para além da consciência.
Então, quando o Freud ele inventa o tratamento psicanalítico, ele é um tratamento em que vai entender o sujeito para além da consciência. Então, vai acabar trabalhando o sujeito no nível do inconsciente, aquilo que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe sobre nós, e que faz com que a gente haja de uma maneira meio que automática, meio sem pensar, né? Então, isso que parecia algo perdido acaba vindo sendo retomado nessa atualidade, porque é extremamente importante que saibamos como podemos cuidar de nós mesmos, né? Então, a psicanálise parte de uma técnica que até então parecia ultrapassada para algo extremamente atual. Porque nesse período de quarentena, onde o contato com o outro é impedido, a gente acaba não só tendo que lidar conosco mesmo, mas também com algo que Lacan chamava de o grande outro. O que seria esse grande outro? Seria uma outra entidade, uma outra pessoa, que ela poderia muito mais, né, teria uma capacidade de fazer e de realizar muito maior do que a nossa, né? Lacan vai tomar essa figura de uma obra de Hegel, né, um filósofo, que se chama Fenomenologia do Espírito. Nessa obra, Hegel vai falar de duas figuras, a figura do senhor e a figura do escravo. E Hegel vai falar o seguinte, que o senhor precisa do escravo para ser senhor, e o escravo também necessita da figura do senhor para que ele possa falar do lugar de escravo. E há uma necessidade mútua nisso, né? O escravo precisa enxergar em um outro alguém que pode mais do que ele. E ele, enxergando essa figura, ele pode de alguma forma existir como sujeito. E muitas vezes, no tratamento psicanalítico, nós víamos uma impossibilidade disso. Como nós vivíamos numa sociedade onde aparentemente podíamos tudo, aparentemente não havia esse grande outro que nos impedia, que nos impossibilitava. E agora, essa figura totêmica, digamos assim, do vírus, essa figura de uma entidade que nos impede, ela exerce essa figura que Lacan chamaria de o Senhor, né? Então nós estamos submetidos a alguém ou a algo que pode mais do que nós e que nos impede de realizar uma série de coisas. E nós precisamos lidar com essa impossibilidade. A psicanálise chama esse contexto do sujeito em lidar com as suas impossibilidades e se responsabilizar não só por aquilo que ele pode, mas também por aquilo que ele não consegue fazer, ela chama isso de castração. Então, quando Freud fala da castração, vai muito além da questão da castração no menino referente ao pênis, né? A castração é o sujeito lidar com essa impossibilidade e se responsabilizar por aquilo que ele pode fazer e por aquilo que ele não pode fazer. Então eu entendo que mais do que nunca na atualidade, principalmente nesse período de pandemia e acredito que no pós-pandemia, seja muito interessante e engrandecedor a técnica psicanalítica, né? O tratamento psicanalítico para que a gente possa não só entender o nosso sujeito, entender as nossas castrações, os nossos recalques e saber lidar com tudo isso. Perfeito, gente? Então, eu agradeço, muito obrigado. Aí eu queria fazer uma recomendação para vocês, que é um livro três livros, na verdade, que falam muito a respeito dos cuidados de si. São livros do Michel Foucault, chama A História da Sexualidade. Tem o volume 1, A Vontade do Saber, o volume 2, O Uso dos Prazeres, e o volume 3, que é O Cuidado de Si, né? Eu entendo que para qualquer psicanalista essas três obras são fundamentais, tá?
Não são leituras muito fáceis, então reserve um pouco, uma porção generosa de tempo, mas são extremamente engrandecedoras e enriquecedoras essas leituras. Então tá bom, gente. Obrigado por terem visto o vídeo e até mais.